Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre o Banco Bradesco. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários, né, o que vocês acham a respeito dos grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, ou quais são ou o preferido aí de vocês, tá? Eu quero só lembrar, né, pessoal, aos desavisados, vamos dizer assim, aquelas pessoas que acabam comentando sem ver o vídeo, né, mais pelo título. O intuito desse quadro, pessoal, não é falar mal das empresas, a gente respeita quem trabalha nas empresas, respeita quem gosta dessas ações, mas principalmente mostrar os fatores de risco que todos os negócios têm risco, né? E o investidor ele pode balizar, né, se aquele risco é grande ou não, se o risco-retorno é interessante ou não, e serve também para a gente comparar empresas que são parecidas. Eu vou colocar parecidas entre aspas, né, porque banco, mesmo os grandes aqui, não são todos iguais, né? E eu vou mostrar algumas questões aqui que comprovam isso, tá? E justamente vai mostrar também a nossa preferência de não ser o Bradesco no momento e também a preferência pelo Banco do Brasil e também pelo Itaú, tá? Mas não é falar mal de nada, tá, pessoal? É justamente trazer mais artifícios, né, mais munição aí para vocês conseguirem fazer as avaliações da mesma forma que a Capitalizo aqui faz as delas, tá? Começando, né, pessoal, a primeira questão, né, é a demora na recuperação dos resultados. E isso aqui, pessoal, não é uma questão de possibilidade, é fato, né? O Bradesco ele vai demorar mais para entregar resultados melhores do que os outros bancos, Itaú, Santander e Banco do Brasil, quando a gente pega os grandes, nos próximos trimestres. E por quê, pessoal? Desde o final de 2022, o Bradesco vinha emprestando mais, deixando, digamos assim, a inadimplência correr um pouco mais solta. Na época, a gente até estranhou em relação a isso, principalmente quando o banco divulgou os resultados do primeiro trimestre desse ano, e depois que a gente foi entender o que aconteceu, né, que foi basicamente isso, o banco emprestou mais e não controlou essa questão da inadimplência. Parece, assim, vamos dizer, uma barbeiragem, mas isso pode acontecer com qualquer empresa, inclusive com o Bradesco. Hoje a gente estima que, no melhor dos casos, só no final do ano que vem, 2024, talvez na virada do ano para 2025, que o Bradesco volte a divulgar resultados melhores. Por quê, pessoal? Porque o banco, primeiro, a gente tem um efeito daquilo que foi perdido e a gente tem um efeito dessa inadimplência que continua nos outros trimestres. Não é de uma hora para outra que o banco consegue recuperar isso. A não ser que ele fosse emprestar mais dinheiro, né? Se eu perco dinheiro alavancado, qual é a forma mais rápida que eu vou recuperar alavancado? Só que eu corro o risco de perder mais ainda e dificilmente o Bradesco vai fazer isso. E é difícil tu recuperar em outra coisa. Eu vou recuperar em serviços, eu vou recuperar em alta renda. Tá, mas do nada vai conseguir pegar mais receita em outros segmentos, então a gente entende que o Bradesco vai ter uma demora maior, né? E só para a gente entender, no primeiro trimestre do ano passado, a gente pega aqui uma PDD, né, uma provisão para devedores duvidosos de 4.800 bi. No quarto trimestre aumentou para 14 bi, né? E no primeiro trimestre 9.500 bi. Né? Ou seja, o banco ele foi piorando em relação a essa questão de devedores duvidosos. Né? Enquanto no Itaú, do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, caiu quase 10%, no Bradesco subiu de 4,8% para 9,5% essa questão da PDD. Por quê? Porque a inadimplência vai aumentar. Né? Então a gente teve mais provisões e mais inadimplência. Enquanto isso, o Itaú diminuindo as provisões, a inadimplência bem mais controlada. A mesma coisa o Banco do Brasil, que lucrou mais e também teve a inadimplência aí bem mais controlada. Do Banco do Brasil, então, nem se fala. E ninguém está dizendo aqui, né, pessoal, que vai quebrar, que não sei o quê, que o banco não vai ganhar dinheiro. A questão é comparar. Ele vai ganhar menos comparativamente com os outros bancos. E tem uma questão que muitas vezes o investidor esquece. E se vier outra crise? Não é o cenário base, mas e se vier? Né? O Bradesco ele pode continuar daí mais anos com essa diferença aqui em relação aos outros bancos. Né? A gente sempre tem que pensar, o pior pode acontecer e o impacto em quem está mais baleado, vamos dizer assim, é pior. Tá? A segunda questão, pessoal, mas o Bradesco está descontado. O Banco do Brasil, pessoal, sem nada negativo,
está tão descontado quanto o Bradesco, né? Porque o Bradesco vai demorar mais para retomar os resultados, então os múltiplos vão demorar mais para chegar em outros patamares, a não ser que a ação caia mais, né? A gente tem um PL de 9 no Bradesco, que está acima do Itaú também, um PL de 4 do Banco do Brasil e também a questão do PVP com o Banco do Brasil operando abaixo. Claro que a gente não vai recomendar só por causa disso, mas é para também o investidor pensar, não, o Bradesco está barato, caiu, até a ação já recuperou bem, né? Mas a gente tem bancos que estão até mais baratos que o Bradesco, como é o caso aqui do Banco do Brasil. A gente poderia falar do Banrisul, que é um banco estatal também, mas enfim, vamos ficar aqui no Banco do Brasil. Ah, Thiago, mas não dá para comparar porque o Banco do Brasil é estatal e o Bradesco não. Vocês já viram, pessoal, quem é que controla o Bradesco? Cidade de Deus, né? Participações e Fundação Bradesco. Quem é o seu Fundação Bradesco? A gente, obviamente, prefere empresas privadas, mas é diferente a gestão do Itaú em relação à gestão do Bradesco. O Itaú é Iupar, Itaúsa, mas tem mais aquela imagem de dono, tem mais aquela imagem que alguém toca o negócio para frente, né? E é uma visão que a gente nunca teve do Bradesco, justamente porque a gente não conhece lá o seu Bradesco. Ele não tem essa visão tão clara quanto a gente, por exemplo, em relação à questão do Itaú. Comparar Itaú com o Banco do Brasil em relação à questão de estatal, ok, mas no caso do Bradesco aqui não é tão... é diferente, claro, mas não é tão visível assim como se a gente fosse comparar com o Itaú, tá? Então a gente tem, né, pessoal, essa questão de, ao longo do tempo, a gestão do Itaú ser superior à gestão do Bradesco, e tá aqui a diferença, pessoal, porque parece que é pouca diferença, mas é justamente nesses detalhes que vai acabar fazendo uma diferença grande. Por exemplo, né, que é o nosso terceiro motivo, o Banco Itaú, né? Ah, eu quero comprar uma ação do setor bancário de melhor qualidade, eu não vou escolher o Bradesco, eu vou escolher o Itaú, né? Então, sempre fica parecendo que os dois bancos são muito parecidos, porque são os maiores bancos privados, mas aí a gente vai percebendo nos detalhes que não. Será que o Itaú faria essa barbeiragem, vamos dizer assim, que o Bradesco fez em relação à questão da inadimplência? Dificilmente o Itaú faria, né? Então a gente olha que pega aqui o ROI, por exemplo, né, o retorno sobre o patrimônio do Itaú com o Bradesco, o retorno do Itaú é maior, é sempre maior do que o retorno do Bradesco. Parece pouca coisa, mas é nesse tipo de detalhe que acaba fazendo a diferença e mostra que a gestão superior pode trazer resultados superiores também. Quando a gente pega a carteira de crédito ou o nível de risco da carteira de crédito de Bradesco e Itaú, o nível de risco da carteira do Itaú é menor, né? Isso também acaba ajudando aí ao longo do tempo, né? Então, quem quer escolher um banco barato, no nosso sentido faz mais, no nosso entendimento faz mais sentido o Banco do Brasil. Quem quer escolher um banco de melhor qualidade, faz mais sentido escolher o Banco Itaú, tá? Antes de passar aqui para os outros dois pontos, pessoal, eu quero deixar dois presentes para vocês. O primeiro é esse cupom aqui da nossa mega promoção aí do Arraial, né? 60% em todas as assinaturas. Até se alguém assinou aí nos últimos dias, pode nos contatar que a gente dá a diferença para vocês em mais meses na assinatura. Acho que é justo aí com todo mundo. É uma promoção que vale para quem é cliente também até o próximo dia 6/6, então aproveitem, né? E além disso, eu vou deixar esse cupom a melhor small cap da bolsa aí para vocês baixarem. Depois eu comento um pouco mais aí a respeito das nossas recomendações. E quero comentar também os dois pontos aqui, talvez juntos já, né? E aproveitando o mesmo gráfico que eu mostrei agora de ROI, é a questão da possibilidade do menor crescimento e retorno, não só do Bradesco, mas do setor, e também menores dividendos, né? Todo dia tem alguém que nos questiona em relação a essa questão dos grandes bancos pagarem menos dividendos, tá? Por que foi pegado aqui o gráfico do ROI, pessoal? Porque tem gente que diz assim, não é verdade que os grandes bancos vão crescer menos, que eles vão lucrar menos, que a margem vai ser menor. Como não é verdade? Isso está acontecendo aqui desde o início dos anos 2000, né? Se a gente pegar o setor, ele passou por uma grande consolidação, né? Na época dos anos 90 até o final dos anos 2000, tinha quantos bancos que não tem hoje? Bamerinos, Econômico, Excel, né? Os bancos estaduais. O setor consolidou e esses bancos grandes, eles passaram muito tempo operando sozinhos no mercado. Então eles aproveitaram para ganhar muito dinheiro. Claro que isso vai continuar, eu já vou explicar por quê, porque na concessão de crédito eles continuam mandando no mercado, né?
mas principalmente na parte de serviços, seguros, previdência, a concorrência é maior. Eles mantêm uma posição de liderança, mas a margem cai. Né? Mal comparando, tá, pessoal? A gente pega o caso da Cielo. Né? A Cielo, ela era líder de mercado e continua líder de mercado, mas ela tem menos margem hoje do que ela tinha antes. Né? E a gente percebe que isso vai acontecer com os grandes bancos nos próximos anos, porque isso já é um movimento que vem acontecendo. Tá? Em relação a isso, quando a gente pega os próximos 3 a 5 anos, e também falando sobre dividendos, a gente entende que os bancos grandes eles têm muita coisa para enxugar. Né? Tem agência para fechar, tem um monte de coisa para ajustar em custos, despesas, então eles vão conseguir manter esse ROI na casa dos 20%, que para a gente aqui é um número mágico, que permite um bom pagamento de dividendos. Né? Então os bancos eles vão enxugar, eles vão encolher a estrutura deles, e isso vai compensar durante um bom tempo o menor crescimento aí que os bancos vão ter. Né? Claro, o Bradesco aqui vai ser um caso à parte. Né? Se a gente pegar aí nos próximos anos, tá? Daqui a 20 anos ninguém sabe o que vai acontecer, mas se pegar aí nos próximos 3 a 5 anos, o Bradesco vai pagar menos dividendos, porque o resultado dele vai ser menor, e a gente vai ter também a questão do crescimento menor aí do Bradesco, porque ele vai ter que ser mais conservador também agora. Né? Então a gente entende que os outros bancos, Itaú e Banco do Brasil, são opções melhores, mas no setor como um todo a gente acha que tem um pouco de exagero. Lembrando que os bancos estão pagando menos dividendos também por causa da crise. Né? Veio o Covid, aumentou as provisões, isso aí já está revertendo. Então, fora o Bradesco, aqui a gente já espera até o final do ano mais dividendos de Itaú, mais dividendos do Banco do Brasil, em níveis mais históricos aí, principalmente antes da pandemia. Tá? Então, a gente enxerga opções melhores, como eu falei nos outros dois bancos. É claro que o Bradesco chama atenção, né? E outra questão do crescimento também, que eu gosto de sempre comentar, é o movimento que a Itaúsa fez. Né? A própria Itaúsa viu que os bancos vão crescer menos, ou principalmente o Itaú, que a Itaúsa tem posição que ela já vem investindo em outras empresas também, e os próprios bancos podem crescer em outros segmentos. A gente pega o Bradesco Saúde, é a maior empresa do setor. Bradesco, por exemplo, é um grande acionista de Odontoprev, de Fleury, e pode, né, também usar isso para crescer em outros segmentos que não seja o bancário. Tá? Então tem opcionalidades, mas o crescimento aqui internamente é um crescimento mais limitado. Né? É uma boa empresa, mas como eu falei, a gente prefere o Itaú e o Banco do Brasil. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Eu vou deixar para vocês aqui também a parte das nossas assinaturas, as performances, vocês podem comparar ali, tá, pessoal? As nossas estratégias de longo prazo, curto prazo, médio prazo, são as melhores do mercado. E como eu falo sempre, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!